Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Mauro. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os funcionários da casa. Boa noite aos visitantes. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2025. Convido o vereador João Blanco para a leitura do texto bíblico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com a plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo e esse Jesus que vos crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrupta. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Aprovação da ata da sessão ordinária. Ata eletrônica da 9ª sessão ordinária, da 49ª sessão legislativa, da 16ª legislatura. Sessão ordinária do dia 14 de abril de 2024, às 20 horas, com encerramento às 20 horas e 25 minutos. Mesa diretora, presidente Robinho da Bela Vista, secretário João do Banco. Lista de presença na sessão: Celso Andrade, Emerson Bahia, João do Banco, João Vitor, Lucas Bahia, Pingo, Robinho da Bela Vista e Tiaguinho do Ônibus. Expediente: abertura da 9ª sessão ordinária, reflexão realizada pelo vereador João do Banco e a aprovação da ata da 8ª reunião ordinária da 49ª sessão legislativa, que foi aprovada por todos. Matéria do expediente: indicação de número 65 de 2025, proposta de isenção de IPTU para aposentados com imóvel de até 70 metros quadrados. Autor Celso Andrade. Matéria lida. Indicação de número 66 de 2025, solicitação de coleta de lixo doméstico nas comunidades Bagre, Cantinho do Céu, Vila Rica e Ouro Verde. Autor Celso Andrade. Matéria lida. Oradores do expediente: Tiaguinho do Ônibus, dispensou. Celso Andrade, dispensou. Emerson Bahia, dispensou. João do Banco, utilizou. João Vitor, dispensou. Joaquim Rodrigues, ausente. Lucas Bahia, utilizou. Pingo, utilizou. Robinho da Bela Vista, dispensou. Esse é o conteúdo da ata, senhor presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária. Não tem ninguém que queira discutir, passamos a sua aprovação. O vereador que concorda fica como está e os contrários se manifestam. Aprovada a ata. Uso da tribuna. Pequenos pedidos. Leitura. Ofício número 159 de 2025, 15 de abril de 2025. Senhor presidente, com o presente encaminho a alta consideração dos senhores vereadores a inclusão
introdução à leitura que eu joguei na tela para os senhores acompanhar. Retomando, com o presente encaminho à alta consideração dos senhores vereadores a inclusão do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, na certeza de contarmos com a especial atenção dos novos vereadores. Antecipadamente agradecemos e confiamos na harmonia dos poderes. Elevo meus protestos de estima e consideração. Cordialmente, Eurípides Molina Tasca Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem número 159 de 2025 ao excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues, novo presidente da Câmara Municipal de Fênix. Temos, uma vez mais, a érquida e insofismável satisfação de encaminhar ao egrégio Poder Legislativo para estudo, análise, debate e deliberação posterior o projeto de lei número 7 de 2025, que consta da proposta de lei Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2025, acompanhando da seguinte justificativa. O presente projeto de lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano 2026, segundo o conjunto de metas que serão projetadas através do Plano Plurianual, PPA, referente ao período 2026 a 2029, que será encaminhado ao Poder Legislativo conforme a Lei Orgânica Municipal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, estabelece que o sistema orçamentário brasileiro se componha da Lei do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei de Orçamento Anual, LOA, todas da iniciativa do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, são, pois, diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que será apreciada após a aprovação com possíveis emendas desta LDO. A proposta da LDO para o exercício 2026 foi elaborada com todo cuidado e especial atenção em vista da difícil situação do momento econômico pelos órgãos técnicos do Poder Executivo Municipal, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 4.320/64, Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, em instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, fazem parte desse projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais de acordo com as normas padronizadas da Secretaria do Tesouro Nacional, a qual será encaminhada a este egrégio Poder Legislativo junto com a apresentação do Plano Plurianual. Cada vez mais se exige responsabilidade dos gestores públicos na condução dos orçamentos para que haja perfeito equilíbrio entre o que é arrecadado e o que se gasta. As projeções das receitas serão estimadas pelo técnico e pelo profissional encarregado da elaboração dessa lei de diretrizes orçamentárias, com base nas projeções das variáveis macroeconômicas do governo estadual. Há que considerar-se que essas projeções são otimistas em face do quadro econômico de desdobramento no universo e na atual conjuntura econômica brasileira. Portanto, a inflação poderá oscilar bastante para cima ou para baixo, dependendo do comportamento da condução econômica. Em função de uma recuperação gradual da receita, em especial o que tange ao ICMS, FPM, IPVA e IPTU, as principais receitas da administração municipal, oportuniza acreditar em uma recuperação da economia para que se cumpram os valores estimados para cada receita orçada. Seguem cópias dos anexos, destacando metas e prioridades que farão parte integralmente do projeto de lei, onde se constam as previsões das despesas do Executivo Municipal, bem como do Poder Legislativo, para que os senhores possam tomar conhecimento detalhadamente e fazer análises cabíveis e necessárias. Ademais disso, colocamos-nos ao inteiro dispor dessa distinta Câmara Municipal de Vereadores e da distinta edilidade para necessários e eventuais esclarecimentos, bem como informações adicionais para a conveniente apreciação dessa matéria, da vital importância para os rumos da gestão pública municipal
e aproveitamos a oportunidade para manifestar-lhes nossa elevada e calorosa estima, a mais alta consideração, no aguardo da aprovação da matéria inclusa no projeto de lei em questão, após o costumeiro estudo detalhado e análise pormenorizada e o debate indispensável. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado com vista aos programas do governo que serão estabelecidos no plano plurianual para o período 2026 e 2029 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2026. Nessa oportunidade, apresento a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Euripides Molina Tasca Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 7 de 2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2026 da outras providências. A Câmara Municipal de Feno do Estado do Paraná aprovará e eu, Euripides Molina Tasca Júnior, Prefeito Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º da Lei nº 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2026, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal. Segundo, a organização e a estrutura dos orçamentos. Terceiro, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Quarto, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quinto, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. Sexto, as disposições gerais. Artigo 2º. Capítulo 1º. As metas e prioridades da administração pública municipal. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício 2026 estão identificados nos demonstrativos 1 a 7 desta lei, em conformidade com as determinações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Artigo 3º. Os anexos de metas fiscais referidos no artigo 2º desta lei, apresentados de forma consolidada no município, constituem-se dos seguintes. Parágrafo 1º. Demonstrativo, metas anuais. Parágrafo 2º. Demonstrativo 2. Avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Parágrafo 3º. Demonstrativo 3º. Metas fiscais atuais comparadas com metas fiscais nos 3 exercícios anteriores. Parágrafo 4º. Demonstrativo 4º. Evolução do patrimônio líquido. Parágrafo 5º. Demonstrativo 5. Orientação e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos. Parágrafo 6º. Demonstrativo 6. Estimativa e compensação da renúncia da receita. E parágrafo 7º. Demonstrativo 7. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 8º. Demonstrativo do anexo de riscos fiscais, contendo os demonstrativos de riscos fiscais e providências. Parágrafo 9º. Demonstrativo do anexo de metas e prioridades. Artigo 4º. Com o objetivo de garantir a coerência entre os instrumentos de planejamento orçamentário, os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverão ser apresentados simultaneamente ao projeto de lei do plano plurianual, respeitando os prazos legais definidos para a submissão dessas peças legislativas. Parágrafo 1º. Os anexos da LDO indispensáveis para a integração com o PPA incluirão: primeiro, as metas fiscais definidas para o período de vigência do PPA. Segundo, a análise do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Terceiro,
a projeção das receitas e despesas em consonância com os objetivos estabelecidos no PPA. Quarto, outras informações necessárias à compatibilização entre o planejamento e a execução orçamentária. Parágrafo 2º. A elaboração do PPA deverá ser observar as metas e diretrizes estabelecidas na LTO, garantindo alinhamento estratégico e fortalecimento da gestão pública. Parágrafo 3º. A entrega conjunta dos documentos permitirá uma avaliação integrada por parte do Poder Legislativo, assegurando maior transparência, eficiência e consistência ao processo de planejamento orçamentário. Capítulo 2º, a organização e a estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeitos dessa lei, entende-se por: primeiro, programa, instrumento de organização de ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Segundo, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Terceiro, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Quarto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas de governo. Artigo 6º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos da natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos. Artigo 7º. A lei orçamentária indicará a fonte de recursos determinada pela Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 8º. As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculadas às respectivas atividades e projetos. Artigo 9º. O orçamento para o exercício financeiro de 2026 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 10º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 85, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de primeiro, projeto de lei acompanhado de mensagem. Segundo, quadro orçamentários consolidados. Terceiro, anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nessa lei. Quarto, anexo do orçamento de investimento a que se refere o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal na forma definida nesta lei. Quinto, discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao orçamento fiscal.
Sexto, especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhados de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo 1º. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso 2º deste artigo, incluindo os quadros a que se refere o inciso 3 do artigo 22 da Lei Federal 4.320/64, são os seguintes. Primeiro, resumo das receitas do orçamento fiscal por categoria econômica. Segundo, resumo das despesas do orçamento fiscal por categoria econômica. Terceiro, receita e despesa do orçamento fiscal segundo as categorias econômicas, conforme anexo 1 da Lei Federal 4.320/64. Quarto, evolução da receita do orçamento fiscal segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes. Quinto, receita do orçamento fiscal de acordo com a classificação constante no anexo 3º da lei. Sexto, despesa do orçamento fiscal segundo o poder e o órgão e os grupos de natureza de despesa. Sétimo, evolução da despesa do orçamento fiscal segundo as categorias e os grupos de natureza de despesa. Oitavo, despesa do orçamento fiscal segundo a função, subfunção, o programa e os grupos de natureza de despesa. Nono, da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. Décimo, da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais de educação, Fundeb, na forma da legislação. 11º, da aplicação dos recursos para o financiamento das despesas do Poder Legislativo Municipal, conforme a emenda constitucional número 25 e o artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. 12º, da receita corrente líquida com base no artigo 1º, parágrafo 1º do inciso 4º da Lei Complementar número 101 de 2000 e da despesa com pessoal. 13º, da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme a emenda constitucional número 29. 14º, resumo das fontes de financiamento das despesas orçamentárias do investimento, segundo o órgão, a função, a subfunção e o programa. Parágrafo 2º, a mensagem que encaminha o projeto de lei orçamentário conterá, primeiro, a justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens da receita e da despesa, respectivamente. Parágrafo 3º, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os projetos de lei orçamentários e dos créditos adicionais por meio eletrônico com sua despesa discriminada por elemento de despesa. Capítulo 3º, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 11. O Poder Legislativo até o dia 10 de agosto do presente exercício, em conformidade com a emenda constitucional número 25 de 2000, encaminhará ao Executivo Municipal proposta orçamentária da Câmara, limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e os contidos na Resolução número 33 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Capítulo 4º. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 12, 12º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício financeiro de 2026 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual 2026 a 2029, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nessa lei. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentário anual será elaborado em consonância com as metas e as prioridades estabelecidas na forma do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Na destinação dos recursos às ações constantes no projeto de lei orçamentário serão adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no plano plurianual. Artigo 13. O orçamento fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos poderes legislativo e executivo, bem como seus órgãos, fundos municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo,
respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade. Artigo 14. A proposta orçamentária que não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação das despesas, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, conterá ainda reserva de contingência e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades das administrações direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal, e obedecerá na fixação da despesa e na estimativa da receita os princípios de: primeiro, prioridade de investimento nas áreas sociais. Segundo, austeridade na gestão dos recursos públicos. Terceiro, modernização na ação governamental. Quarto, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo 1º. A discriminação das despesas quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidades de aplicação. Parágrafo 2º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas em forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes que não ultrapassem a 1% da receita corrente líquida. Artigo 15. O projeto de lei orçamentária do município de Fentes relativo ao exercício de 2026 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observados os seguintes. Primeiro, o princípio da justiça social implica assegurar na elaboração e na execução do orçamento projetos e atividades que possam reduzir a desigualdade entre os indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social com investimentos prioritários nas áreas sociais. Segundo, o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação no acompanhamento do orçamento. Terceiro, o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos municípios, do munícipe, às informações relativas ao orçamento. Quarto, o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa que conduz à própria eficiência da atividade administrativa. Quinto, austeridade na gestão de recursos públicos. Sexto, modernização na ação governamental. Sétimo, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade da aplicação. Artigo 16. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixada exceder a previsão da receita para o exercício. Artigo 17. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência ao acompanhamento e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração ao seguinte: primeiro, a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, a expansão do número de contribuintes com a desburocratização para a abertura de empresas e regularização, inserção dos comerciantes e prestadores de serviços que atuam na informalidade. Terceiro, atualização do cadastro imobiliário fiscal. Quarto, implantação das ferramentas gerenciais informatizadas para acompanhamento e implemento e melhoria da arrecadação dos tributos municipais.
ISSQN, IPTU e TBI. Quinto, revisão geral para regularização e atualização do PGV, Planta Genética de Valores. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Nenhum compromisso será assumido sem que existam dotações orçamentárias e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrições de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades do Caixa. Quarto, a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridas sem prejuízo da responsabilidade e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior. Artigo 18. Constitui-se um risco fiscal aqueles capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2024. Parágrafo único. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 19. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 20. Para atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: eu vou continuar a leitura, assim que restabelecer minha conexão, eu volto à conexão. Pode ser? Artigo 20. Para atender o disposto na Lei Complementar 101, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: estabelecer programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso. Segundo, publicar em até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotação. Terceiro, o Poder Executivo emitirá ao final de cada semestre relatório de gestão fiscal avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, os planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, prestação de contas, pareceres do Tribunal de Contas serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, atendendo ao artigo constitucional que trata da matéria sobre a forma de transferência. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, e não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 22. A despesa total com pessoal não ultrapassará o percentual da receita corrente líquida, os limites definidos na forma do artigo 20 da LRF. Artigo 23. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes nesta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo ou mesmo os próprios.
Artigo 24. O município poderá conceder ajuda financeira prevista na lei orçamentária a título de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada, que preencherão as seguintes condições. Primeiro, seja de atendimento direto ao público, em funções compatíveis com as de responsabilidade do município. Segundo, associações, cooperativas, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público e ou organizações sociais. Terceiro, que se ache em dia de quanto ao pagamento dos tributos devidos ao ente transferidor. Parágrafo 1º. Os repasses serão efetivados através de convênio ou termo de fomento, colaboração, de acordo com a Lei 8.666 de 93, Lei Federal 101 de 2000 e Lei 13.019 de 2014. Parágrafo 2º. Para habilitar os recebimentos das subvenções sociais, a entidade deverá apresentar declaração de funcionamento regular do último ano imediatamente anterior ao da elaboração do convênio ou termo de fomento e colaboração e comprovante do mandato de sua diretoria. Parágrafo 3º. A municipalidade deverá, ao firmar convênio ou termo de parceria, observar que o que estabelece a Lei Federal 13.019 de 2014, de 31 de julho de 2014. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarão contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná de acordo com a Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 61 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os recursos recebidos do Poder Executivo, ficando proibido novo repasse caso tenha prestação de contas pendente até a devida regularização. Artigo 25. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos em consonância com o plano de trabalho. Artigo 26. A transferência dos recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas sem fins lucrativos beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural e esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal. Dependerá de autorização em lei específica, devendo também atender à Lei Federal 13.019 de 2014. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados no recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal. Artigo 27. O município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, industrial, cultural e do esporte, mediante lei específica. Artigo 28. O Executivo Municipal poderá ainda conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 29. O Poder Executivo enviará até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro, conforme artigo 85, parágrafo 3º, o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção e demais providências. Artigo 30. Constarão da proposta orçamentária do município demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas das entidades das administrações direta e indireta. Artigo 31. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar o PPA durante o exercício 2026, objetivando adequá-lo às mudanças na legislação vigente. Artigo 32. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas do governo,
exceto a formalizada entre o Executivo Municipal e as entidades sem fins lucrativos, atendendo à Lei Federal nº 13.019/2014. Artigo 33. Caso os valores previstos nesta lei se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, poderá o orçamento inicial ser corrigido pela inflação pelo índice utilizado pelo Código Tributário Municipal. Artigo 34. A lei orçamentária conterá reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração indireta, que será equivalente a no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2026 e poderá ser destinada a: parágrafo 1º, cobertura de créditos adicionais; parágrafo 2º, atender passivos contingentes; parágrafo 3º, cobertura de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 1º, os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto nas portarias MPO 42 de 1999 e artigo 5º da portaria STN número 163 de 2001, artigo 8º. Segundo, os recursos da reserva de contingência destinado a riscos fiscais imprevistos, caso esses não se concretizem até 30 de novembro de 2026, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de crédito adicional suplementares, de dotações que se tornam insuficientes através do ato próprio. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária de 2026 conterá ainda reservas específicas não superiores a 1,2% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2026 para atender a: primeiro, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária na forma do inciso 1 do parágrafo único do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Fênix. Artigo 35. O Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Saúde e Fundo Municipal de Educação farão parte do orçamento geral do município, na forma de unidade orçamentária. Parágrafo único. Os demais fundos criados eventualmente no decorrer do exercício, da mesma forma do caput deste artigo, fará parte do orçamento geral do município, na forma de unidade. Artigo 36. Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nessa lei, a fim de compatibilizar as despesas orçadas à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 37. Os estudos para a definição dos orçamentos da receita para 2026 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes. Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e as estimativas de receita para exercício subsequente e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 38. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações específicas. Parágrafo 1º. Exclui-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. No caso da limitação de empenhos da movimentação financeira e de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Primeiro, com pessoal e encargos patronais. Segundo,
com a conservação do patrimônio público, conforme prevê disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentações financeiras. Parágrafo 4º. A limitação de empenho será definida através de ato do Poder Executivo, determinado em qual área a despesa será limitada até o equilíbrio financeiro seja restabelecido. Artigo 39. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para 2026, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado, fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2024. Artigo 40. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro 2026 deverão estar definidas e demonstradas no plano plurianual de 2026 a 2029, compatíveis com os objetivos e as normas estabelecidas nessa lei. Artigo 41. A mensagem de encaminhamento à proposta orçamentária de que trata o artigo 22 do parágrafo único, inciso 1º da Lei 4.220 de 1964, conterá todos os anexos exigidos na legislação pertinente. Parágrafo único. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2026, ficará o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, dentro do limite de 1/12 do total de cada dotação. Artigo 42. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para despesas decorrentes desse ato deverão estar previstos na Lei do Orçamento de 2026. Artigo 43. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com o pessoal não excederem 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3º da LRF. Artigo 44. O Executivo Municipal adotará a seguinte medida para reduzir as despesas com o pessoal, caso ela ultrapasse os limites estabelecidos na LRF. Primeiro, exonerar dos serviços ocupantes de cargo de comissão. Segundo, eliminação das despesas com hora extra. Terceiro, demissão dos servidores admitidos em caráter temporário. Quarto, eliminação de vantagens concedidas a servidores. Capítulo 5º. Disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. Artigo 45. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita constante no projeto de lei orçamentário, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária. Artigo 46. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA e do IBGE, ou outro indexador que venha a substituí-lo. Artigo 47. Na previsão da receita para o exercício 2026, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em leis municipais, se atendido à exigência do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 48. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação de base de cálculo,
que implique redução discriminada de tributo e contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário. Artigo 49. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujo custo de cobrança seja superior ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização de lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 50. O ato que concede ou amplia incentivos, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Capítulo 6 das disposições gerais. Artigo 51. Serão consideradas legais as despesas com multa e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência da tesouraria, devidamente comprovados pela tesouraria municipal, exceto falta de planejamento financeiro que promova o desequilíbrio nas finanças públicas. Artigo 52. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 53. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 54. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos de metas e prioridades dos orçamentos compreendendo LOA, LDO e PPA, sempre que houver necessidade por decreto do Executivo Municipal, até o limite previsto no caput do artigo 7º desta lei, para fins de atender à Lei Complementar nº 101 de 2000, no que tange ao seu aspecto de planejamento. Artigo 55. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação dos projetos de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta. Parágrafo único. O Executivo Municipal, a cada quadrimestre, poderá reavaliar o plano plurianual de investimentos. Artigo 56. Os repasses para o Legislativo Municipal deverá ser efetuado até o dia 20 de cada mês. Artigo 57. Os poderes executivo e legislativo, por ato próprio, ficam autorizados a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 15% do total da despesa fixada nessa lei, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º e do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 64. Parágrafo 1º. Não compõe o percentual acima citado as suplementações que envolverem cobertura de despesas de pessoal para pessoal, bem como pessoal para obrigações patronais ou obrigações patronais para pessoal, podendo essas serem feitas por ato próprio do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Artigo 2º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro entre cada projeto, atividade ou operação especial poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado por ato próprio a realizar suplementações das dotações definidas no orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados aos próprios projetos de atividades e operações especiais e das obras, bem como a suplementação do excesso de arrecadação com a previsão orçamentária individualizada por fontes de recursos nos termos previstos no inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como por superávit financeiro do exercício anterior e nos termos previstos
do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nessa lei, os quais não serão computados no limite de crédito adicional autorizado com o caput desse artigo. Artigo 58. Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar premiação em espécie ou bens por ocasião da realização de eventos no município, obedecendo ao cronograma de eventos previsto em lei. Artigo 59. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município subordinar-se-á às normas estabelecidas em resolução do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública imobiliária, em atendimento ao disposto do artigo 52, incisos 6 e 9 da Constituição Federal. Artigo 60. O valor da dotação destinada ao pagamento de precatório será informado pela Procuradoria-Geral do Município ao setor de contabilidade, observada a determinação do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 61. A Lei Orçamentária de 2026 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes documentos. Primeiro, certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução no todo ou da parte não embargada. Segundo, certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos. Artigo 62. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes do precatório judiciário, inscritos em até 1º de julho de 2024, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2026, especificando: primeiro, número, data do ajuizamento da ação originária; segundo, número do precatório; terceiro, tipo da causa; quarto, enquadramento; quinto, data da autuação do precatório; sexto, nome do beneficiário; sétimo, valor do precatório a ser pago; oitavo, data do trânsito em julgado; nono, número da vara ou comarca de origem; décimo, cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia de requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício de 2026 o índice adotado pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 62 de 2009 e no Decreto 203 de 2010. Artigo 63. O pagamento das obrigações de pequeno valor, de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional número 62, de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto na Lei 11.467 de 2011. Artigo 64. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme regulamentação fixada pela Lei Federal. Artigo 65. A administração pública municipal poderá destinar recursos materiais de distribuição gratuita, destinado a atender despesas com aquisição de materiais de distribuição gratuita, tais como livros didáticos e benefícios que possam ser distribuídos gratuitamente. Artigo 66. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual só serão admitidas desde que: primeiro, sejam compatíveis com a presente lei; segundo, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa ou de recursos que se referem ao inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 33, excluídos as que incidem sobre a dotação para pessoal e seus encargos; b. serviço da dívida; c. transferência da União, convênios, operações de créditos, contratos
acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculados a programações específicas. D. Despesas referentes a vinculações condicionais. Terceiro, sejam relacionadas a correção de erros ou omissões. B. Aos dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 67. Somente serão inscritos em resta a pagar as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas em 31 de dezembro de 2026. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenha efetivamente ocorrido no exercício e que sejam devidamente amparadas por títulos e documentos do respectivo crédito, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 68. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá em 30 dias após a publicação do orçamento a programação financeira das receitas e das despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para os órgãos da unidade gestora, se for o caso. Artigo 69. Essa lei é de vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Fênix, Estado do Paraná, em 15 de abril de 2025. Eurides Molina Tasca Júnior, prefeito municipal. Senhor presidente, ofício circular número 1 de 2025. Conselho Municipal de Saúde. Assunto: convite para a 20ª Conferência Municipal de Saúde. Prezados, é com imenso prazer que convidamos os membros dessa entidade para participar da 20ª Conferência Municipal de Saúde, promovida pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fênix, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025, no Centro Cultural Assir José Correia, com início às 8 horas e término às 11h30. A Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo principal promover o diálogo entre diferentes setores e a sociedade civil para a construção de políticas públicas voltadas à saúde no município de Fênix e construir um novo Conselho de Saúde para o biênio 2025-2026. A 20ª Conferência Municipal de Saúde terá como tema Autismo, Programa FICA e a inclusão das famílias na sociedade. Sua presença e contribuição serão de grande importância para o sucesso desse evento e para a formulação de propostas que visem ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde, SUS. Contamos com a valiosa participação, atenciosamente, Lourdes de Araújo Feitosa, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Esse é o conteúdo, senhor presidente. Uso da tribuna. Convido o vereador Celso Magno para fazer o uso da palavra. Convido o vereador Emerson Bahia para fazer o uso da palavra. Convido o vereador João Branco para fazer o uso da palavra. Convido o vereador João Vitor para fazer o uso da palavra. Convido o vereador Ludo Bahia para fazer o uso da palavra. Convido o vereador Im para fazer o uso da palavra. Apenas para destacar três observações. A primeira delas é sobre a saúde. Nós vamos ter aí a Conferência da Saúde e eu gostaria de pedir à presidência que antes, se possível, não sei se vai dar tempo, não observei a data, dia 25, então, deste, né? Não. Próximo? Não, então é possível.
Semana que vem? Não, então não há possibilidade. Mas que encaminhasse, senhor presidente, um ofício, então, à Secretaria de Saúde e a presidente do Conselho de Saúde para observar e, se possível, na semana seguinte, vir até essa Casa de Leis falar para a gente sobre a vacina de crianças contra o Covid. Não sei se os senhores já ouviram noticiar que o presidente Lula está querendo obrigar a vacinação das crianças contra o Covid. E existem pesquisas, e várias pesquisas mostrando que, infelizmente, isso não é conveniente para a nossa população, uma vez que até a vacinação para adultos, os senhores sabem que aconteceu vários problemas, Várias pessoas acabaram morrendo não de Covid, mas de morte súbita, de ataque cardíaco, de infarto, e segundo as pesquisas, essas mortes foram provocadas pós-vacina e com reação da vacina. Agora, se nos adultos já foi dessa maneira, por que nós vamos permitir que as nossas crianças sejam vacinadas e corram esse risco? Então, é preciso ter uma explicação lógica, convincente, para que a gente não faça nada contra isso. Caso contrário, eu convido os senhores vereadores para a gente iniciar uma campanha contra essa vacinação, mas, evidentemente, precisamos ter comprovações. Eu não tenho base nenhuma para tratar desse assunto, não tenho nada assim, mas existem institutos ali que podem dizer. Por outro lado, mais uma observação, gostaria que a comissão que fosse analisar a LDO observasse o artigo 7, quanto ao limite que permite ao prefeito municipal a fazer a reprogramação dos valores, sem autorização dessa Casa. E observasse também o artigo 66, que ele é muito interessante. Eu não vou me alongar e dar detalhes, mas anotem esses números e depois a gente podemos conversar sobre isso. Seriam essas minhas palavras, a mesma presença do servidor, eu vou a palavra mesmo. Convido o vereador Robinho Bela Vista a fazer o uso da palavra. Dispensa a palavra. Convido o vereador Tiaguinho Dono para fazer o uso da palavra. Dispensa a palavra. Como não temos mais nada para tratar hoje, eu vou encerrar a sessão.